Oi, gente! No podcast de hoje, nós vamos ouvir um pouco sobre a cultura árabe com a entrevistada Yasmin. Yasmin, nos conte um pouco sobre o surgimento desse povo. A civilização árabe surgiu na Península Arábica no século VII, a partir da união política de tribos semitas que já compartilhavam a língua. A união foi conquistada com a aplicação do Islã, uma religião recém-nascida. A cultura árabe teve origem nos povos semitas, descendentes de Ismael, filho de Abraão. Os árabes viviam em dois grupos socioeconômicos: os nômades beduínos, que viviam no deserto e criavam gado, e os sedentários, que viviam nas cidades da Península Arábica e se dedicavam ao comércio. Entre os séculos 7 e 13, os árabes estabeleceram o Império Árabe, que se estendeu pelo continente asiático, norte da África e Península Ibérica. A estrutura política do Império seguiu os preceitos do Corão, o livro sagrado dos islâmicos. Agora, nos conte um pouco sobre a influência desse povo no mundo. A tolerância dos muçulmanos com os povos conquistados permitiu que os árabes desenvolvessem conhecimentos e técnicas valiosas, como a bússola, o papel e a pólvora. Também contribuíram para o desenvolvimento de matemática, de medicina e da agricultura. Os algoritmos que utilizamos atualmente são uma herança de ano transformada e transmitidas aos orientais, pelos árabes desde serem chamados arábicos. Então, você poderia falar alguma curiosidade sobre o Império Árabe? Os árabes e o Império Bizantino tiveram uma relação de conflitos e influências mútuas. Guerras bizantino-árabes. Os árabes chamavam os bizantinos de ou rumes, romanos. As guerras entre as duas partes resultaram na perda de grande parte do Império Bizantino, inclusive o levante do norte da África e parte da Anatólia. Influências orientais. A arquitetura religiosa bizantina foi influenciada pelos árabes, com a introdução da cobertura em cúpula, que se apoia em 4 grandes arcos. Conflitos entre cristianismo e islamismo. O Império Bizantino foi palco de conflitos entre cristianismo e islamismo, que teve como consequência o fim do Império em 1453. O Império Bizantino foi originado a partir do Império Romano do Oriente e teve como capital a cidade de Constantinopla. O Império Romano do Ocidente caiu após as invasões bárbaras, como o Império do Oriente prevaleceu. Interessante! Agora nos conte um pouco sobre a religião desse povo. A religião da civilização árabe é o islamismo, uma fé monoteísta que se espalhou a partir do século VII, unindo as tribos árabes da Península Arábica e do norte de África. A sua origem. O islamismo foi fundado por Maomé, Mohammed, no ano 622 da era cristã. Crianças. Os muçulmanos acreditavam em Allah, o Criador do Universo. Referem-se a ele como o Clemente, o Misericordioso. Palavras relacionadas. A palavra Islã significa paz e entrega em árabe. Muçulmano vem de árabe muslim, que significa aquele que se entregou e segue as leis divinas. No entanto, não é correto afirmar que todos os árabes são muçulmanos, pois existem comunidades de cristãos, judeus e povos que conservam as crenças animistas. Acabei. Então, agora vamos partir para um outro assunto muito interessante que a gente tem que tratar mais vezes. Como que era a vida das mulheres no Império Árabe? A condição de mulher no Império Árabe variou ao longo do tempo e entre os países e setores da população muçulmana. No início do Islã, o Alcorão estabelecia bases para a valorização da mulher, reconhecendo seu papel social e político. As mulheres podiam estudar em grupos comunitários, nos arabitas durante o Hajj. No século XVI, o número de estudiosas islâmicas diminuiu. Na era moderna,
As mulheres têm mais oportunidades de ensino, mas barreiras culturais podem impedir que reconheçam sua vocação. Nos países muçulmanos, na maioria dos países, mulheres têm direitos religiosos para decidir sobre casamento, divórcio, vestuário e educação. Nos países mais conservadores, as mulheres têm restrições para determinar seu estado civil, estudar e trabalhar. Na Península Arábica, as mulheres nômades tinham mais autonomia para trabalhar e até lutavam em guerras. Nas cidades, as mulheres eram mais submissas e viviam em harãs. Algumas mulheres que fizeram história no Império Árabe foram Khalwa bint al-Azal, que lutou em batalhas como Sanita al-Ugab e Yakanur. Lubna al-Qubut, que nasceu na Espanha como escrava e foi uma grande mulher muçulmana. Khadija, que se casou com Maomé antes de se tornar o último profeta do Islã. Então, agora nos conte como foi a relação entre os árabes e os bizantinos. Os árabes e o Império Bizantino tiveram uma relação de conflitos e influências mútuas. Guerras bizantino-árabes. Os árabes chamavam os bizantinos de Rum, ou Rumes, romanos. As guerras entre as duas partes resultaram na perda de grande parte do Império Bizantino, inclusive o levante do norte da África e parte da Anatólia. Influências orientais. A arquitetura religiosa bizantina foi influenciada pelos árabes, com a introdução da cobertura em cúpula, que se apoia em 4 grandes arcos. Conflitos entre cristianismo e islamismo. O Império Bizantino foi palco de conflitos entre cristianismo e islamismo, que teve como consequência o fim do Império em 1453. O Império Bizantino foi originado a partir do Império Romano do Oriente e teve como capital a cidade de Constantinopla. O Império Romano do Ocidente caiu após as invasões bárbaras, como o Império do Oriente prevaleceu. Então, você poderia falar alguma curiosidade sobre o Império Árabe? Bom, agora uma curiosidade que irei falar é sobre a culinária árabe. Bom, a culinária árabe é rica e diversificada. Inclui pratos como pão pita, também conhecido como pão sírio, é um dos ingredientes mais importantes da culinária árabe, podendo ser consumido dourado ou tradicional, com recheios e molhos, uma delícia. Falafel, bolinhos aromáticos feitos de grão de bico, alho, hortelã e cenoura, levados ao forno. Kafta, receita com carne de cordeiro, boi ou uma mistura de ambas. Quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre meu povo.